Bem, pessoal, dando continuidade, agora nós vamos para a questão número 3, que pode ser encontrada, né, o arquivo original, nesse link aqui, tá? A questão número 3 ela é bem interessante, ela fala sobre a determinação de alumínio em sucos de fruta em pó, né? O alumínio, todos sabem, não é um elemento essencial para os seres humanos, né? Ele pode trazer alguns malefícios, há vários estudos relacionando o alumínio ao mal de Alzheimer, por exemplo. Então, a ideia aqui foi identificar as melhores condições para o preparo de amostras desses sucos em pó, esses sucos que a gente encontra no supermercado. E as variáveis que os autores estudaram foram cinco. Foram, por exemplo, são todas variáveis quantitativas. Concentrações de ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, ácido fluorídrico ele tem um poder complexante, o ácido nítrico tem um poder oxidante no preparo de amostras, e o peróxido de hidrogênio, quando associado ao ácido nítrico, pode ajudar na regeneração do NOx, a formação novamente de ácido nítrico. E a temperatura, né? Claro, a temperatura pode ser usada para acelerar o preparo das amostras, né? Que eu preciso pegar esse pozinho, né, do suco e transformar ele num líquido homogêneo para ser introduzido em obstrução atômica, no CPOS, por exemplo, visando a determinação de alumínio. E o tempo, né? Como é que o tempo atua aí nessa preparação? Essa preparação foi feita num bloco de gestor, né? E veja que o tempo aqui é bastante elevado. E a resposta avaliada foi a concentração de alumínio em miligramas por quilo que foi extraído. E, é claro, o que os autores querem é maximizar essa concentração, né? Eles querem ver aqui uma combinação de condições, ou pelo menos identificar quais variáveis são as mais importantes para poder extrair o alumínio. Bem, então, vamos sair aqui do PowerPoint, vamos lá para o nosso Excel. O Excel que nós vamos trabalhar, questão 3 do caderno de questões número 3. Então, a questão 3, nós temos aqui os dados. Vejam que aqui nós temos uma coisa bem interessante. Esse planejamento fatorial é um planejamento fracionário, porque vejam que nós temos cinco variáveis, dois níveis, né? Então, se eu pego 2 elevado a 5, dá 32 experimentos, o que é uma quantidade muito elevada de experimentos. Então, os autores do trabalho, eles fizeram o seguinte, eles fizeram fracionar de tal forma que o, a última variável foi a multiplicação das colunas 1, 2, 3 e 4. Isso faz com que nós tenhamos uma geratriz igual a 1, 2, 3, 4, 5, né? A multiplicação dá 1, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5. Isso vai implicar no quê? Vai implicar que os efeitos principais, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, estão confundidos com efeitos de quarta ordem. Por exemplo, o 1 está confundido com 2, 3, 4, 5. O 2 está confundido com 1, 3, 4, 5. O 3 está confundido com 1, 3, opa, 1, 2, 4, 5. O 4 está confundido com 1, 2, 3, 5. E o 5 com 1, 2, 3, 4. O que significa essas confusões, né? Que confusão é essa, Denis? Que maluquice é essa? Então, vamos lá. Ó, então, a variável 1 é a multiplicação da 1 vezes a 2 vezes a 3 vezes a 4. Opa, vezes a 4. Aqui, né? Uma coisa aqui que não ficou legal. Deixa eu fazer de novo. A 1 vezes a 2 vezes a 3 vezes a 4, que está na coluna E3. Vezes a 4. Vai. Então, isso implica que, quando eu for calcular o efeito de quinta ordem, eu vou pegar essa coluna e multiplicar pela resposta. Só que essa coluna é igual à interação 1, 2, 3, 4. O efeito 1 é igual à interação do que sobrou. 2, 3, 4, 5. Veja só, olha. Se eu pegar o 2 vezes o 3 vezes o 4 vezes o 5, isso vai me dar o 1.
menos mais, ó, só verificar aqui, ó. Isso menos isso, dá zero, né? Veja que são todos iguais a zero. Bem, então, os efeitos principais estão confundidos com efeitos de quarta ordem. Os efeitos de segunda ordem, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, são 10 efeitos de quarta ordem, estão confundidos com efeitos de terceira ordem. Então, é só eu ver a geratriz e tirar o que eu tenho aqui, ó. A geratriz é 2, 4, 5. Então, 2 sobra 3, 4, 5. Aqui sobra o 4, 5. Aqui vai sobrar o 5. Aqui vai sobrar o 4. Aqui sobra o 4, 5. Aqui vai sobrar o 5. Aqui sobra o 4. Aqui vai sobrar o 5. E aqui vai sobrar o 4. E aqui sobra o 3. Eu acho que não cometi erro nenhum, tá? Mas a ideia é essa, tá? Efeitos de primeira ordem estão confundidos com efeitos de quarta ordem. Efeitos de segunda ordem estão confundidos com efeitos de terceira ordem. E acabou, né? Aqui tem todos os efeitos que a gente precisa, né? É para dar 30 efeitos. O 31º efeito é a interação de quinta ordem. 2, 3, 4, 5. E a interação de quinta ordem está confundindo com a média. Olha, se eu pegar isso aqui, isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso. Vai dar tudo 1. Né? Então, esse efeito de quinta ordem está confundindo com a média de todos os experimentos. Tá? Vou escrever aqui, ó. 2, 3, 4, 5 está confundido com a média. Bem, agora vamos preparar a matriz X, né? A matriz X, eu vou calcular basicamente apenas 15 efeitos. Não adianta eu calcular mais do que isso. Eu vou calcular 15 efeitos. Por quê? Porque os outros já estão embutidos aí, né? Eu não preciso calcular mais do que isso. Eu preciso calcular 15 efeitos. Os 5 principais e os 10 de interação. Segunda ordem, né? E todos eles estão confundidos com alguma coisa. Então, qual que é a grande vantagem do planejamento industrial fracionário? A grande maioria dos exemplos, os efeitos de alta ordem são pequenos. Então, a ideia é, quando eu for calcular um efeito de primeira ordem, e está confundindo com o efeito de quarta ordem, a maior contribuição desse efeito vai ser no efeito de primeira ordem, e não de quarta ordem. Né? Então, essa é a grande vantagem do fracionário. Eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui com valores, pegar 2, ó, o vezes o 2, 3, vezes o 3, o 4, vezes o 4, o 5, vezes o 5, o 3, 2 vezes o 3, o 4, o 2 vezes o 4, o 5, 2 vezes o 5, o 4, 3 vezes o 4, o 5, 3 vezes o 5, e o 5, 4 vezes. Bem, então está todo mundo aqui. Eu vou colocar aqui a resposta, né? O mínimo. Aqui. Então vejam que de cara a gente consegue ver aqui, ó, daqui desses 4 para esses 4 aqui, o que está mudando é a variável 3, que é o ácido fluorídrico, né? Faz sentido, né? A variável 3, ácido fluorídrico, o alumínio é um elemento químico refratário, o alumínio, o vanádio, né? Os zircônios são elementos químicos que necessitam de o silício necessita de uma ajudinha lá para poder solubilizar. E geralmente ácidos oxidantes, como o ácido nítrico e o sulfúrico, não
contribuem para a solubilização, né? Claro que algum efeito tem, mas não contribuem fortemente para a solubilização do alumínio. E para solubilizar esses elementos, a gente precisa, basicamente, de um ácido complexante, como o ácido fluorídrico, tá? Então, vamos lá. Vamos copiar isso aqui. Vamos passar para o nosso bom e velho bloco de notas. Eu preciso trocar, né? A vírgula por ponto. Vírgula por ponto. Ok? Vou salvar com o teste, né? Estou sempre salvando em cima do teste. É claro, porque eu estou dando um outro nome depois, né? E eu esqueci de comentar na questão 2. É claro que você pode fazer tudo isso lá no Octave Online, né? Eu só mostrei a primeira questão no Octave Online, porque o resto é tudo igual, né? Eu vou dar um CLC aqui. Eu vou aqui, então, no diretório que tem o caderno de questões. Vou download o teste. Vou substituir o X. Eu tenho aqui 15 feitos, né? Deixa eu mostrar eles, ó. Tirei o ponto vírgula. Y, eu tenho ele lá na coluna 16. Então, save. Questão 3. Pronto, né? Preciso me dar um nome, senão vai sobrescrever. Veja que o Octave é um programa fácil de entender. Se você errou, se você colocou um nome que já existe, o programa fala assim, ó, já existe esse nome. Você tem certeza que você vai sobrescrever? Ele não vai te perguntar isso, né? O Octave, o MATLAB, são programas assim que ele supõe que a pessoa sabe o que está fazendo. Bem, então vamos lá. Vamos calcular. Ó, deixa eu dar um clear nesse teste aqui, ó. CLC, colchete, X já está lá, o Y também. Não tem erro de efeito, não tem o T, né? Dá um Enter. Ah, esqueci do PKG. De novo, né? Estou sempre saindo, entrando no Octave, né? Quando eu entro pela primeira vez, eu preciso dar um PKG, ó. Eu preciso da funçãozinha norm_ind, né? Senão ele não calcula. Agora sim. Veja que o PKG você vai digitar ele só na primeira vez que você entra no, você acessa o Octave, né? Se você não sair, você não precisa ficar dando PKG a todo momento, né? Então, vejam, pessoal, olha só que bonito, hein? Nós temos basicamente dois efeitos importantes, né? Vejam que nós temos aqui uma gama de efeitos perto do zero, e nós temos o efeito 3, que é o ácido clorídrico, né? Que eu já tinha adiantado para vocês. Ele contribui aqui com cerca de 65%, e temos o 13º efeito. O 13º efeito é a interação 3,4. Vou até pintar ele aqui, ó, em vermelho, e aqui eu vou pintar em vermelho também, tá? Bem, aqui no PowerPoint, eu acho que eu coloquei aqui os dados. Então, vejam que nós temos aqui, ó, uma quantidade de efeitos perto do zero. Esses efeitos, eles podem ser englobados por uma reta, ou seja, eles são insignificantes, né? Sobrando apenas o terceiro efeito, o 13º efeito. O terceiro efeito contribui aqui com 65, o 13º contribui aqui com quase 20. Os dois juntos contribuem com quase 90% de todos os efeitos, tá? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular. Vamos recalcular esse, né? Eu vou até criar um nó aqui, ó. Questão 3, parte 2, né? Eu vou copiar aqui, ó. Isso. Vou passar para cá, com valores. Eu vou tirar daqui a variável 1, não foi importante.
Vou retirar a variável 2 também, que não foi importante. Só vai ficar com a variável 3 e 4, né? A 3, porque ela individualmente ela é importante, e a 4, porque a interação 3, 4 foi importante. Ah, e a 5 eu quero tirar também. Esqueci de tirar a 5. Deixa eu dar um zoom. Então, vejam agora que eu tenho aqui, olha, esses 4 meus experimentos são todos iguais, ó. Eu posso copiar isso aqui, ó, transpor. Esses outros aqui também são todos iguais. Eu posso copiar isso aqui, transpor. Esses aqui também são todos iguais, ó. E aí, copiar, transpor. Aqui, ó, são todos iguais, ó. Vou copiar e transpor. Agora eu vou apagar o que eu não quero, ó. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Eu acho que eu peguei isso aqui. Deixa eu voltar, que eu acho que eu salvei no lugar errado. Salvei mesmo. Isso aqui, ó, era que eu tenho colocado aqui, né, Ednei? Fiz errado. Então agora eu vou apagar, vou apagar. Eu estou selecionando e digitando F4. F4 repete a última ação, né? Então eu tenho aqui, ó, basicamente, 4 efeitos, né? Desculpa, 4 experimentos, todos eles em quadruplicado. Então veja que o nosso 2 à quinta, 2 elevado à quinta menos um se transformou num 2 elevado a 2. São 4 experimentos em quadruplicata, né? Então, nós temos aí uma quadruplicata de experimentos. Bem, o que eu posso fazer agora? Posso calcular a média. Opa, posso calcular a média. Posso calcular a variância. Posso calcular o N. Posso calcular o grau de liberdade, igual a N menos 1. E agora eu posso clicar isso aqui e arrastar. Opa, só que aqui é 4, né? 4, 4 e 4. O Excel é muito espertinho, né? Ele está pensando que eu estava fazendo uma sequência de números. Bem, agora eu vou salvar, né? Eu posso calcular a variância. Eu vou abrir a questão 2 de novo, porque eu preciso, tá, de algumas coisas. Eu preciso disso aqui. Eu vou copiar isso aqui porque eu quero manter o mesmo padrão, né? Só vou tirar fora isso aqui, tá? Eu preciso fazer o cálculo de novo, tá bom? E eu preciso da nossa bela equação aqui. E eu preciso do total de variedade. Total 12, né? Então, a variância experimental é a média das variâncias. O erro experimental é essa variância, ela dá meio, né? A raiz quadrada dela. O erro de um efeito vai ser essa formulazinha aqui, ó. Vai ser igual a 2 vezes o erro de experimental dividido por n, de recas, que é 4, vezes 2 elevado a 2, que agora tem duas variáveis, né? Todo problema se ficou restrito agora a duas variáveis. Elevado a meio, fechado. Prontinho. E o t? NT, 0,05, ponto e vírgula, 12 toneladas. Pronto. Todo mundo aí, né? Bem, aqui, ó, se eu vou renumerar, a variável 3 vai ser igual a 1, a variável 4 vai ser igual a 2, né? Aí agora precisa montar a matriz X de novo, né? Vou montar a matriz X.
Dessa vez eu tenho três efeitos. O terceiro aqui é a interação 1, 2. Efeito 1, efeito 2 e interação 1, 2. E aqui eu tenho a média de todos essa turma aqui. Vou copiar e eu vou passar para o bloco de notas. Vou trocar a vírgula por ponto. Ok? Vou salvar como teste. Salvei. Vou fechar. E vou lá de novo para o nosso bom e velho obter. Eu vou salvar isso aqui, né? Bem, vou dar um load, ó. Load, teste. Agora, eu preciso tomar cuidado, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. X2 é igual ao teste. Todos os experimentos, colunas de 1 até 3. Olha lá. E Y2 é igual ao teste. Todos os experimentos, coluna 4. Aí. E eu vou dar um save, né? Vou dar um clear naquele teste. Um save de novo. Vou calcular, ó, o efeito dessa vez. Vou só mudar aqui, né? Para não sobrescrever. Vou colocar efeito 2, porcentagem 2, matriz X2, Y2. E o nosso erro de um efeito vai ser igual a... Deixa eu fechar aqui esse caderno 2, né? Não dá confusão. Desculpa a questão 2. E o nosso erro de um efeito, 1,98951. Eu vou 1,99, vai? 1,99. E o T, 2,18. Prontinho. Então, nós temos aí, olha, o efeito da variável 1, que dessa vez é o nosso ácido fluorídrico. A variável 4, eu até tinha esquecido qual que é a variável 4. Opa, a variável 4 era a temperatura. A temperatura tem um efeito isolado, insignificante, mas tem uma interação muito forte com o ácido fluorídrico. E esse efeito, ele é negativo. Ou seja, quando, olha só, é negativo. Então, o que significa isso? Ó, vamos ver. Vamos colocar aqui, ó, ácido fluorídrico, HF, e aqui a temperatura. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui assim, ó. Olha só, o ácido fluorídrico, ele tem um efeito positivo, né? Olha só, quando eu uso mais ácido fluorídrico, eu consigo extrair mais alumínio. Agora, eu vou colocar isso aqui como, sim, como figura. Agora, aqui eu vou mudar. Vou pegar o ácido, a temperatura isolada. Veja que a temperatura é feito da temperatura. A temperatura, de forma isolada, ela não tem um efeito assim muito pronunciado, né? Veja que ela ficou entre as duas barrinhas vermelhas aqui. Mas, quando eu olho a interação, ácido fluorídrico e temperatura, efeito da interação. Eu tenho que, quando eles estão no mesmo nível, se eu uso ácido fluorídrico no nível alto e uso a temperatura também no nível alto, eu tenho uma menor resposta, né? Provavelmente a temperatura, quando está no nível alto, ela está em conjunto com a ácido fluorídrico, ela está promovendo uma volatilização, né? Pode estar sendo excessivamente alta e está perdendo os elementos, né? Como o tempo também é longo, está perdendo os elementos por
volatilização, né? Então, o ideal é eu usar no nível -1 essa interação, ou seja, o ácido fluorídrico tem que estar no nível alto, só que a temperatura tem lá no nível baixo, ou seja, quando eu multiplicar alto pelo baixo, eu tenho maior resposta, olha só. Ok? Tem maior resposta que está aqui. Quando o ácido fluorídrico é alto e a temperatura é baixa, eu consigo maior resposta, tenho aqui essa interação negativa. Bem, isso, eu fiz a mesma coisa aqui no nosso PowerPoint. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, nosso PowerPoint. Então, o ideal é trabalhar com ácido fluorídrico nível alto, trabalhar com a temperatura nível baixo. As outras variáveis, ácido nítrico, peróxido e tempo, elas são indiferentes nessas faixas que foram testadas. Ou seja, eu não posso escolher uma das condições que tem o menor gasto, por exemplo, né? Então, eu posso usar 1 mol por litro de ácido nítrico, por exemplo, 1% de peróxido, estou gastando menos ácido, menos peróxido, e eu posso trabalhar com 60 minutos, né? Fazer um sistema mais rápido. Agora, as variáveis 3 e 4, o ácido fluorídrico tem que ter, por causa do alumínio, que é refratário, e é melhor trabalhar com uma temperatura mais baixa, para evitar volatilização. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo aí. Curtam o canal, se inscrevam e cliquem no sininho para ver novidades. Um abraço e tudo isso dá para você fazer também lá no Octave Online, né?